abismo que nos separa, quão grande monte a me conter. Em desespero ao céu clamei e o seu nome declarei. No dia escuro, o seu amor a minha alma invadiu. Está escrito, foi consumado. A esperança é Cristo em mim. Misericórdia inexplicável, incrível graça que não tem fim. Da sua glória Ele desceu pro meu pecado carregar. Por sua cruz eu sou perdoado. O Rei dos Reis me adotou, meu Salvador. Sou seu pra sempre. A esperança é Cristo em mim. Aleluia, louvo, pois liberto fui. Aleluia, sobre a morte Ele venceu, as cadeias destruiu. Em seu nome a salvação, a esperança é Cristo em mim. Aleluia, louvo, pois liberto fui. Aleluia, sobre a morte Ele venceu, as cadeias destruiu. Em seu nome a salvação, a esperança é Cristo em mim. A promessa foi confirmada quando seu corpo ressuscitou, e do silêncio ouviu-se um brado: o sepulcro não tem poder. A promessa foi confirmada quando seu corpo ressuscitou, e do silêncio ouviu-se um brado: o sepulcro
Boa noite na graça e na paz para todos vocês que estão conectados conosco através do nosso canal do YouTube, Rescue Church Online. É uma alegria poder realizar esse serviço de celebração da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. Nós estamos iniciando hoje 3 grandes programações. Hoje, sábado, amanhã, o grande concerto às 7 horas da noite no Miami Theater Center e domingo, 10 da manhã e meio-dia. O domingo será sensacional, o sábado será espetacular e hoje, sexta-feira, nós queremos com muita alegria, junto com você, junto com a sua família, agradecer a Deus pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você, então, a orar conosco neste momento, dando início a esse culto de gratidão a Deus, a essa celebração, a esse serviço, aonde o nome do Senhor Jesus deve ser exaltado. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de, nesta sexta-feira, entrar através deste canal de comunicação nos lares, nos escritórios, nas fábricas, nos hospitais, nos presídios, para levar uma mensagem de vida, para levar uma mensagem de amor, uma mensagem de transformação. Queremos pedir que o Espírito Santo nos guie, nos dirija neste culto e que a Tua palavra alcance os corações sedentos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Oramos agradecidos assim no Teu nome, Jesus. Muito bem, eu quero pensar com você nessa noite em que muita gente celebra a morte de Jesus, os cristãos celebram a morte de Jesus. Eu queria falar com você sobre o porquê da morte de Jesus, os benefícios da morte de Jesus. Eu gosto de pensar que a morte de Jesus é a evidência da nossa justificação, é a causa da nossa santificação e é o penhor, o galardão, a vitória, a bênção da vida eterna. E o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo à igreja em Coríntios, no capítulo 15, o verso 55, ele fala sobre essa morte. Eu queria ler com você esse texto que Paulo escreve para a igreja de Coríntios, no capítulo de número 15, na sua primeira carta, o verso 55. É espetacular esse capítulo que fala sobre a ressurreição, fala sobre a morte de Jesus, fala sobre vida eterna. E Paulo escrevendo, ele diz da seguinte maneira: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo deixa claro para a gente sobre a questão aqui: onde está a morte e a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Jesus, na cruz do Calvário, ele venceu a morte. E nós sabemos que para aquele que cumprisse toda a lei, ele teria o direito a um prêmio, e esse prêmio seria a ressurreição. Então a morte para Jesus, a morte para mim, a morte para o cristão, ela é nada mais, nada menos do que o passaporte para a vida eterna. Então eu queria, nessa linha de pensamento, falar com você sobre 3 benefícios, 3 coisas relacionadas com a morte de Jesus. A morte de Jesus, ela veio porque havia um pecado, uma dívida a ser pagada. A expressão correta é: havia uma dívida a ser paga. E quem pagaria essa dívida? Como seria paga essa dívida? Que dívida é essa? Paulo fala isso
em Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14. Vamos ler o que Paulo fala para a igreja que está em Colossos, no capítulo 2, os versos 13 e 14, pensando de que havia uma dívida a ser paga. A morte de Jesus veio para pagar essa dívida. E Paulo diz assim: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Então, na cruz do Calvário, Jesus pagou a nossa dívida impagável. A dívida do pecado era uma dívida impagável, porque para pagar essa dívida precisava de um sacrifício de alguém puro, sem pecado, sem mancha, sem nenhuma acusação. E o ser humano, nenhum deles poderia, como ser humano, ir morrer e pagar a dívida. Nem eu, nem você. Mas Jesus assumiu o meu lugar, o seu lugar. Por quê? Ele, mesmo sendo tentado, nunca pecou. Ele vai à cruz do Calvário não como Deus. Ele vai à cruz do Calvário como homem. Um homem de que ninguém podia acusá-lo de absolutamente nada. Como cordeiro mudo. Isaías fala isso. Como cordeiro mudo que vai ao matadouro. Um cordeiro sem mancha, sem mácula. Jesus, na cruz do Calvário, ele pagou a nossa dívida. Ele rasgou a nota promissória que era contrária a nós. Ele anulou. E na sequência desse texto diz que ele expôs publicamente a Satanás com a sua morte na cruz do Calvário. Quando ele bradou: Pai, está consumado. Então, a primeira coisa é que havia uma dívida a ser paga. A segunda, havia um inimigo a ser vencido. Que inimigo é esse? Paulo fala em Colossenses, no capítulo 2, no verso 15. Vamos ver o que Paulo fala a respeito desse inimigo a ser vencido, a respeito desta guerra, desta batalha que havia de ser travada. Vamos ver o que Paulo está dizendo aí em Colossenses, capítulo de número 2, o verso de número 15. Paulo diz assim para mim e para você nessa noite em que, na verdade, era para estarmos chorando. E nós podemos até chorar. A gente chora quando pensa no sacrifício de Jesus, na sua humilhação, nas chicotadas, no seu momento que ele foi tirado a sua roupa. A gente chora. Mas lembrando que no domingo nós vamos sorrir. No domingo nós vamos celebrar. E Paulo fala aí: e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Quando Jesus bradou: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele vence, ele elimina, liquida o grande inimigo, a grande serpente, Satanás. Na cruz do Calvário, o inimigo pensou que estava vencendo Jesus, mas Jesus é quem estava vencendo esse inimigo que é desde lá do Gênesis. Ele vem chamado de antiga serpente, Satanás, o diabo. Só Jesus, como príncipe, e nós entendemos claramente que Jesus veio cumprir os 3 grandes ofícios do Messias: verdadeiro rei, verdadeiro Senhor, verdadeiro profeta. Ele veio como rei, para que como rei ele pudesse vencer
a Satanás. Rei das trevas, Jesus, o rei da luz. Pedro diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino glorioso da sua luz. Jesus expôs publicamente a Satanás, rasgou a cédula que era contrária a nós, a nota promissória, pagou a dívida e ainda venceu o nosso ardil inimigo. E por último, havia uma viva esperança, uma experiência nova de vida a ser compartilhada. João 10:10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ou roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida abundante. Esse é o penhor da morte de Jesus. Como eu falei no início, a morte de Jesus é a evidência da nossa justificação, é a causa da nossa santificação e é o penhor, o galardão da nossa esperança, da nossa vitória. Então havia uma vida a ser compartilhada. E nós entendemos claramente isso quando João escreve no capítulo 3, o verso 16. O apóstolo do amor escreve, e essa é de verdade a coisa que mais toca o nosso coração nessa semana. Por que Jesus foi à cruz do Calvário? Por causa dos meus pecados? Não, por amor a nós. Então a essência dessa semana, a essência do Evangelho, a essência da mensagem de Cristo é o amor. E aqui João 3,16 deixa claro para mim e para você, que diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus amou o seu Filho, pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Verso 17, pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira foi essa? Ele envia o seu único filho, Jesus, não para ser coroado como rei, mas para morrer como um cordeiro, morrer como uma ovelha. E como o nosso pastor sempre diz, o pastor Eduardo, morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. A grande mensagem que eu tenho para você, nesse momento, é sobre o amor de Jesus. É sobre a vida eterna, é sobre essa vida que ele diz lá em João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida. E se ele não morresse na cruz do Calvário, se ele não descesse à sepultura e ao terceiro dia ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. Se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Mas ele ressuscitou. Ele está vivo, aleluia, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu a serpente, ele venceu a Satanás, para que eu e você também pudéssemos desfrutar desta vida que ele veio para nos dar. A boa e grande notícia é que Deus te ama, Jesus te ama, e ele te amou de tal maneira. Que maneira foi essa? Em que ele vai à cruz do Calvário e dá a sua vida. Inocente, ele assume o meu lugar, o seu lugar. Ele paga a minha dívida, ele paga
a sua dívida. Então você não precisa mais ficar preocupado com a dívida. Jesus já pagou. Você só tem que agora abrir o seu coração e receber Jesus como Senhor e Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Através do seu Filho, Ele veio compartilhar conosco a vida eterna. Aqui na Terra, a ciência luta de todas as formas para acrescentar um segundo, um minuto, uma hora, um dia à nossa existência. Mas com Jesus, quando você abre o seu coração e deixa Ele entrar, você vai viver eternamente. Você passa a desfrutar daquilo que eu falei no início. O penhor da morte de Jesus é a vida eterna. Hoje é dia de salvação. Quem sabe você está chorando hoje por trazer à sua memória a morte de Jesus. Mas eu quero dizer para você, domingo nós vamos celebrar. Nós temos convicção de que Ele está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. Que o amor de Deus inunde o seu coração. Que você hoje entenda o sacrifício de Cristo Jesus. Ele morreu para que eu e você pudéssemos desfrutar dessas 3 grandes virtudes. Havia uma dívida a ser paga, havia o inimigo a ser vencido, mas havia uma vida a ser compartilhada. E ela é a vida eterna. Que o Senhor te abençoe. Eu queria orar com você. Se você está aí compartilhando, assistindo, participando conosco e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é noite oportuna. É só você falar: Jesus, entra no meu coração, eu te reconheço como Senhor e Salvador, eu reconheço os meus pecados, eu sei que o Senhor já pagou o preço, eu sei que agora eu tenho direito, confessando o teu nome, confessando com a minha boca, crendo com o meu coração que tu morrestes na cruz do Calvário, que tu és o Senhor, tu és Deus, eu tenho direito à vida eterna. Então você pode hoje já ter convicção da sua vida eterna. Então vamos orar. Pai querido, obrigado por todas essas pessoas que hoje estão confessando que tu és Senhor. Obrigado por todas essas pessoas que estão crendo no coração que o Senhor ressuscitou de entre os mortos. Meu Deus, a tua palavra diz que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê. Que essas pessoas que hoje estão confessando e crendo, que elas já sintam os benefícios da vida eterna, do perdão dos pecados, da salvação. Continua presente na casa de cada um deles. Senhor, continua salvando, libertando e transformando, e que nós possamos continuar pregando o evangelho genuíno. Essa é a nossa oração, no teu poderoso nome, Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Obrigado por você estar conosco. Talvez a gente ainda tenha algumas coisas para você desfrutar desse culto, mas eu quero aproveitar e convidar você para estar conosco amanhã, às 7 horas da noite, lá no Miami Theater Center, na segunda avenida, na mesma rua da igreja, 10 minutinhos depois da igreja, um grande concerto de Páscoa, onde o nome do Senhor Jesus será exaltado. E domingo, 10 da manhã e meio-dia, 2 poderosas celebrações que nós estaremos realizando na Rescue Church Miami. Uma igreja onde o amor está em primeiro lugar. A promessa foi confirmada quando seu corpo ressuscitou e do silêncio ouviu-se um brado, o sepulcro